Olá pessoal, a aula de hoje sobre LaTeX. Eu preparei essa aula aqui para orientá-los aí no trabalho de casa sobre o estudo do LaTeX e eu dividi em 4 etapas apenas. A primeira parte eu vou falar quando que você deveria ou não usar o LaTeX e quando que seria também a sugestão de não usar ou de usá-lo. Outra parte é a parte em que eu mostro a estrutura do LaTeX só para vocês terem uma noção que ele é bem diferente do que vocês podem estar acostumados aí com softwares do tipo Office, tá? Além disso, ele traz aqui a possibilidade de instalação ou uso na nuvem, né? Assim como todos os outros serviços hoje em dia, tá normal utilizar na nuvem com algumas vantagens bem claras, né? Vou também apresentar um relatório técnico, ou seja, todo o layout e o formato já pronto para vocês utilizarem e fazerem os trabalhos já a partir de agora aí pra gente. E os links do que eu vou te mostrar aqui vão estar no Moodle para vocês lerem com calma depois, caso tenham interesse. Então, a primeira parte que eu tenho para mostrar é esse aqui, ó. É um artigo de uma pessoa que escreveu quando que você deve utilizar, ou seja, é obrigatório utilizar nesse caso, quando que você deveria, uma boa sugestão seria você utilizar, e quando você não deveria, uma sugestão seria não perder tempo com o LaTeX em alguns momentos. Então, eu não vou ler esse texto todo aqui, e claro, está em inglês, porque a engenharia exige a leitura do inglês, né? Você pode ler esse texto aqui depois, com calma, e levar o tempo que você achar necessário em casa, mas eu vou focar aqui, ó. Olha só. Quando que você deve utilizar o LaTeX? Muito simples. Se você está estudando, ou seja, na sua vida acadêmica, e tiver disciplinas do grupo STEM, o que é o grupo STEM? STEM é uma sigla para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Então, se você faz parte do grupo STEM, você deveria, sim, estar utilizando aí o LaTeX. Se você usa uma bibliografia muito grande, vasta, você também deveria utilizar o LaTeX porque você vai economizar aí tempo entre um trabalho e outro, tá? Fórmulas matemáticas, claro, fórmulas matemáticas você deve utilizar o LaTeX, é imprescindível você utilizar o LaTeX em fórmulas matemáticas. Outro ponto aqui em que o LaTeX é bem-vindo também é quando você quer a melhor qualidade, tá? Se quer uma qualidade do seu texto, você deveria usar o LaTeX. Ele ainda permite também SVG, mas eu utilizo mais PNG aqui nas imagens, tá? Outro ponto importante é que ele permite diferentes saídas. Você pode ter PDF, pode ter HTML, enfim, você define como que você quer o arquivo de saída. E mais para frente eu vou mostrar também que é possível gerar e-books com ele, né? Muito interessante, em formatos de e-books. E por fim aqui, ó, se você não quer se preocupar com layout. Quando você não se preocupa com layout, não é porque é fácil a formatação do LaTeX, mas é mais porque uma vez que você formatou o LaTeX, você não se preocupa mais com layout, você só se preocupa com a escrita. Essa é a grande vantagem aí do LaTeX, a meu ver, tá? E quando que você deveria, né? Quando que o autor sugere que você deveria utilizar o LaTeX? Primeiro, se você for fazer um novo projeto de escrita, né? Porque a gente chama projeto é tudo hoje em dia, né? Então, se você for escrever um projeto aí qualquer, se você usar o LaTeX, você vai ter algumas vantagens que são relacionadas a apenas a pessoa que entende do LaTeX é que percebe que é vantagem. Então, se você é um novo usuário, experimente. Você deveria experimentar o LaTeX. Outros arquivos aí que você deveria utilizar e que eu gosto de citar é aqui embaixo, ó. Se você vai escrever um livro, um artigo, um manuscrito, né, qualquer publicação própria, né, lembrando que ele permite você salvar aqui até em formatos para a Amazon, por exemplo, né, e ele gera vários e-books, tá, em formatos aí do EPUB, etc., com grande qualidade, como você pode ler aqui, alta qualidade, tá? Então, esses aqui são quando que você deveria utilizar o LaTeX. E quando que você não deveria, de forma alguma, utilizar o LaTeX?
Se você já tem um trabalho grande, escrito em outro formato, num Office qualquer, em algum outro ponto, a tradução para o LaTeX pode te dar muito trabalho e às vezes compensa você alterar lá mesmo, se assim for viável, né? Claro, depende do tamanho do projeto. Se você só tem uma página escrita, passar para o LaTeX é mais tranquilo. Então pode ser um problema aqui. Outro problema é se você vai trabalhar em equipe. Quando a gente trabalha em equipe e alguém da equipe aí não sabe, né? Você é o único que sabe LaTeX e a equipe aí é frágil no conhecimento do LaTeX. Não é uma vantagem muito grande aí você tentar forçar a equipe toda a trabalhar. Então não trabalhe em equipe aqui, apesar de que eu vou mostrar a ferramenta aí para trabalhar em equipe. Mas aqui você vai trabalhar em equipe porque todos aqui estão inseridos naqueles que devem usar o LaTeX, tá? E por fim aqui, quando que você não deveria utilizar? Quando o layout é muito variável do documento. Quando que o layout é muito variável? Por exemplo, 30 tipos de fontes diferentes, linhas que se cruzam lá no texto, né? Quer fazer linha e vai virar lá do lado assim. O LaTeX permite fazer isso? Permite fazer isso e trabalhar com várias fontes também. Só que pode ser um pouco mais trabalhoso do que num Office em que você seleciona o texto, gira e altera a fonte com uma facilidade muito simples ali por causa do menu, né? Então, esse é o grande problema aí. E quais são as reclamações, né? Só para finalizar aqui, quais são as reclamações do LaTeX, né? A principal dela é que é difícil. O LaTeX é difícil, mas tudo que você não conhece é difícil, né? E a partir do momento que você conhece, torna-se fácil. Então é um pouco relativo isso aí. Eu não gosto muito dessa argumentação, não vou usar o LaTeX porque ele é difícil. Quando mais que você... outras reclamações, assim, ele não é como você aparenta ser, ou seja, ele tem um arquivo fonte e ele gera o PDF depois. Mas isso já está resolvido aí com os softwares que tem aí do LaTeX, né? Você já consegue aí ver praticamente o que você está fazendo do lado, e eu vou mostrar agora no relatório técnico que eu fiz. E outra reclamação assim é que é muito difícil alterar o layout. Normalmente, para alterar o layout você precisa de um conhecimento um pouco maior do LaTeX. Então sim, fica um pouco mais difícil se você está pensando nisso, mas cá entre nós, você só vai mexer no layout uma ou outra vez. Tanto é que o TCC da nossa graduação já está com um formato em LaTeX. É muito mais fácil você escrever no LaTeX do que tentar formatar um Word para adequar as regras aí do TCC do nosso curso, tá? Então, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver agora uma outra coisa muito interessante, que é como que é a estrutura do fonte do LaTeX. Veja aqui comigo. Ele tem algumas partes interessantes, que a primeira dela é esse aqui, ó, o preâmbulo, tá? O que é o preâmbulo? O preâmbulo é onde você define aqui o tipo de documento, também define aqui quais os pacotes você vai precisar, né, para utilizar no seu documento. Esse listings aqui é utilizado para código-fonte, como nós vamos ver a seguir. Ele tem um grupo chamado de documento em si, onde que o texto que vai gerar no seu PDF ou no seu HTML, seja o que for, no seu e-book, entre begin document e end document. Então, o texto tem que ficar ali, tá? Antes disso é o preâmbulo. E como que funciona a parte de equações? Olha aqui como funcionam as equações. Você escreve essas equações simples e elas aparecem conforme está acima, aí, bem bonitas, né? Eu gosto muito da parte de equações aqui. Outra facilidade muito grande do LaTeX é que você coloca os nomes de seções e etc e tal, e aí com um único comando aqui, ó, você já gera uma tabela de conteúdo, você gera índice, você gera as coisas tudo automático, você não se preocupa com isso. Por isso, trabalhos maiores, livros e etc. são escritos em LaTeX normalmente, tá? Figuras, muito fácil de inserir, né? Você insere aqui uma figura e ainda define qual que é o tamanho que ela vai aparecer. Eu gosto muito também de utilizar figuras aqui no formato PNG, mas ele aceita outros formatos, tá? Por fim aqui, você tem a parte de código-fonte, tá, pessoal? Código-fonte para nós aqui de engenharia de controle e automação, que programamos muito, ele aceita vários códigos-fontes e eu vou mostrar agora no relatório técnico. E só para finalizar aqui essa parte, essa segunda etapa aqui do layout, você pode utilizar a biografia simplesmente inserindo um texto e um arquivo aí
e você vai salvando toda a sua biografia, tá? Esse arquivo que você salva, você pode usar um arquivo enorme em todos os seus projetos. É o mesmo arquivo que você pode compartilhar. Por quê? Porque quando você cita a referência, que ela entra no seu texto, ela não vai entrar todo mundo não. Isso é uma outra vantagem aí, indiscutível aqui da parte do uso do LaTeX, tá? Para finalizar aqui, eu vou trazer para você as duas possibilidades. Você pode instalar TextMaker, Text Studio. Eu uso esse Text Studio, eu acho muito bacana. Tem também outros softwares aí, é só dar uma pesquisada aí, softwares gratuitos para LaTeX, você vai encontrar um monte. Mas atualmente eu tô com a queda para uso em nuvem. Então aqui nós temos o Overleaf, que como você pode ver aqui, o Overleaf ele tem a parte de preços aqui, né? Eu não vou entrar em detalhe aqui nos planos e etc, mas eu posso te garantir que para o nosso uso acadêmico, a versão gratuita já nos atende. Então, não é problema, você vem aqui, registra aí a sua conta usando o Google, num clique simples, logando no navegador que você já está logado aí no Google, já fica fácil. Qual que é a vantagem? Você tem aqui colaboração, fácil de usar, né? Ele trabalha de qualquer lugar, você usa qualquer dispositivo para acessar, porque ele é um software na nuvem. E uma documentação, um histórico de documentação enorme, tem também histórico de versão, tudo já em nuvem. Poxa, você não tem estresse. Além de você, como citei aqui, né, você pode criar um grupo aqui para trabalhar. Lógico que isso aqui é limitado na versão gratuita, então você tem que ver se o limite está dentro aí da versão gratuita. O Overleaf é exatamente aquele que eu utilizo aqui, ó. Então eu vou trazer agora o relatório técnico. Olha só o relatório técnico aqui, como ele funciona, tá? O relatório técnico, ele tem aqui a parte de arquivos, tá? Ele tem aqui a parte do fonte, que é escrito em LaTeX, que não é como você vê, mas quando você salva, né, um Ctrl+S aqui, por exemplo, ele já recompila automático aqui, te dando essa visão aqui, né? Olha aqui, ó, uma capa, você pode alterar a capa. Essa capa ela foi feita, por exemplo, bem aqui, ó. Aqui, ó, no title aqui, ó, eu criei aqui, ó, pus a figura, coloquei um espaço e fiz. Então, aqui é o arquivo principal em que eu incluí aquele arquivo de formatação. Então, a formatação fica num arquivo separado e rapidamente eu posso aproveitar aí para vários projetos a mesma formatação, ou seja, a mesma capa, a mesma estrutura de cabeçalho, rodapé, né? Aí, claro, a parte de introdução, inclusive está aqui na dica, depois quando vocês forem acessar esse arquivo para fazer os trabalhos, aqui na parte de instrução, de introdução, etc., você tem as seções. Olha que detalhe, isso aqui é uma figura que eu tirei de um livro, e essa aqui é uma figura em que a gente fez... Minto, essa aqui é uma figura feita com a ferramenta do LaTeX, tá aqui, ó, a fonte da figura, ó. Você escreve aqui um nó e ele já entende aí alguns circuitos aí, né, um resistor e coisas do gênero aí da eletroeletrônica, então facilita bastante. Aqui também é uma fonte de uma figura, né, em que eu incluí aqui o controle, e se você vier aqui em controle text, tem aqui como que eu desenhei essa figura. Então eu posso quebrar em vários arquivos, facilitando assim a nossa gestão, né, e reaproveitamento de código também, o que é muito importante. Falando em código, olha aqui, código fonte, ó, código fonte. Quando você dá um duplo clique aqui, ele já encontra do lado de cá, ó. Então é muito fácil de usar hoje em dia na nuvem, tá? Chama atenção aqui que eu tenho um exemplo aqui, ó, eu vou dar um duplo clique aqui, ele já encontrou do lado de cá também o código que inseriu tudo isso aqui. Eu peguei esse arquivo em Assembler e ele foi colocado aqui através do pacote que eu já havia citado aí, do listings. Esse listing aceita várias linguagens, tá? Inclusive aqui tem um exemplo de Python e outro exemplo de Assembler. Então, para finalizar, né, tem a parte de referência que ele já formata, deixa bonitinho, como você pode ver aqui, e tem também a parte de apêndice,
anexos, tá? Diferença de apêndice para anexo, o apêndice, você que fez o anexo, você pegou pronto, tá? Então esse anexo aqui não fui eu que fiz, esse apêndice fui eu que fiz, esse código fui eu que fiz. Então, anexo é uma tabela que eu peguei ali de um manual para você saber aqui como que usa, né? Então, eu fiz esse relatório aqui rapidamente e vou disponibilizar para vocês aí. Espero que vocês tenham aí gostado, né, do que eu trouxe. Lembrando que essa aula é curta porque vocês que vão estudar essa aula, né? É uma aula apenas de introdução e sugestão do LaTeX. Você é obrigado? Não é obrigado, mas se você não quiser ser mais um engenheiro que só sabe o básico, ficar acima da média, o LaTeX é muito bem-vindo, tá? Finalizo a aula por aqui, agradecendo aí a atenção e desejo a todos excelentes estudos. Fiquem com Deus, até a próxima. Fui!